Boa noite, meus queridos, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma devocional de quarta-feira, mais um salmo que a gente vai estudar aqui nessa noite. Eu quero convidar você a colocar todas as suas atenções nesses próximos minutos ao nosso estudo de hoje, a nossa devocional, aquele momento que a gente pode ouvir a voz de Deus e aprender a partir da sua palavra, como temos feito todas as quartas-feiras. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você está aí nos acompanhando. Continue compartilhando também esse vídeo para mais pessoas, não apenas este, mas todos os outros que nós temos desenvolvido aqui no nosso canal, também por meio dos podcasts, nossas redes sociais. A gente pede a você, querido, que possa aí curtir, compartilhar, seguir e repostar também aí as nossas mensagens, as nossas frases, tudo que a gente tem colocado aí de imagens, de foto. É tão bom quando a gente vê os nossos irmãos compartilhando aí tudo o que a igreja tem feito. Isso faz com que a nossa igreja ainda alcance mais e mais pessoas, e tudo isso é para a glória de Deus. Então, querido, é muito importante que você esteja envolvido conosco nessa missão, não apenas presencial, mas essa missão também online, que a gente acabou aí descobrindo esse ano, que a gente consegue alcançar muito mais pessoas também através dessas ferramentas. Então, nos ajude, participe conosco desse novo modo, dessa nova maneira de alcançar mais pessoas com o Evangelho e com a pregação da Palavra de Deus. Vamos lá? Salmos 90, esse é o Salmo de hoje. Hoje nós vamos estudar o 90, semana que vem o 91. Dois salmos que são muito conhecidos dos irmãos, aliás, para muitos e em muitas casas, estes salmos são aqueles que ficam abertos, a Bíblia fica aberta nesses salmos 90, Salmo 91, e normalmente é um salmo muito conhecido de todos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Salmo 90, aprender com esse salmo e descobrir alguns insights muito interessantes de Moisés, que ele traz para nossas vidas a respeito da vida. Insights sobre a vida é o que nós veremos nessa noite. Este é o salmo mais antigo da Bíblia, escrito por Moisés, como já disse anteriormente. Possivelmente ele foi escrito depois daquele episódio lá em Cádiz Barneia, quando o povo decide não avançar na conquista da terra prometida, mas eles ficam com medo porque do outro lado tinham gigantes. Você lembra daquele episódio que voltam 12 espias e só Caleb e Josué dizem vamos à frente, e os outros 10 espias dizem não dá, eles são muito maiores que nós? E por causa disso, Deus então vai fazer com que esse povo caminhasse por 40 anos no deserto, para que toda uma geração passasse e a geração posterior pudesse entrar então na terra prometida. A geração que estava nascendo, que é a geração com menos de 20 anos de idade, que iria pisar na terra prometida. Então, possivelmente, esse salmo foi escrito aí, nesse momento, e logo depois desse momento. A gente vê que a vida de Moisés não foi uma vida fácil, tá? Moisés nasceu, por exemplo, e teve que ser escondido para não ser morto, não ser assassinado, como todos os meninos daquele tempo eram mortos, porque Faraó não queria que esses meninos continuassem a nascer e a crescer, porque o povo de Israel estava crescendo muito. Então, Faraó mandou matar todos os meninos. Então, Moisés já nasceu com a sua sentença de morte assinada. Então você pode imaginar o que é isso. Ele já nasceu tendo que ser escondido pela sua mãe. Quando não dava mais para esconder, ele foi colocado num bercinho de juncos e colocado num rio. E esse rio então levou esse bercinho até uma mulher, e essa mulher então ela era do palácio, a filha de Faraó, e ela vai pegar esse neném para cuidar dele, mesmo sabendo que era um israelita. E ele então vai ser cuidado, ele vai crescer, vai aprender junto do Egito ali todas as coisas, mas ele vai ser expulso do Egito, ele vai sair fugitivo por ter matado um egípcio protegendo um israelita. Então ele vai começar a sua vida de fujão, ele vai fugir do Egito por causa disso. Fugindo do Egito, ele vai passar 40 anos como humilde pastor de ovelhas no deserto, e ele ali então vai constituir a sua família. Depois desses 40 anos, ele vai liderar o povo à libertação do Egito,
e vai liderar esse povo em 40 anos no deserto, um povo numa marcha fúnebre em deserto. E depois de 40 anos liderando um povo que só murmurava, só reclamava, só falava mal de tudo que eles estavam vivendo, depois de 40 anos fazendo isso, ele ainda não pôde entrar na terra prometida. Porque ele bateu na pedra onde ele devia ter falado a pedra. E ele não poderia ter batido na pedra porque aquela pedra representava Jesus Cristo. Ou seja, Deus olhou para Moisés e disse: você não vai entrar na terra prometida por causa dessa atitude que você tomou. Então você imagina, a vida de Moisés não foi uma vida fácil, não foi uma vida tranquila, foi uma vida de muitas lutas, muitas dificuldades. Mesmo assim, ele foi chamado homem de Deus. E é neste salmo que Moisés, com toda a sua experiência de vida, vai nos dar 4 insights sobre a vida. E eu quero apresentar isso então a você. 4 flashes, reflexões a respeito da vida e de como nós devemos começar e terminar bem a nossa vida. Vamos lá? Primeiro então lição, abra sua Bíblia aí no Salmo 90, nós vamos ler os versículos e vamos aprender as lições. Os 2 primeiros versículos dizem assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Primeira lição aqui, primeiro insight sobre a vida, é que Deus é o nosso lar. Somos apenas peregrinos aqui. Olha que interessante. Moisés, ele dirige-se a Deus como Elohim. Essa palavra no hebraico traz a ideia de um Deus poderoso, o Deus Criador. Ele o descreve então como o Criador e o Eterno, porque antes da terra existir, ele já era Deus. Isso já demonstra como Moisés conhecia o Senhor e o tamanho do seu relacionamento íntimo com o seu Deus. Por isso Moisés diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. É interessante que em Números 33 há um registro histórico de 42 lugares em que o povo de Israel montou acampamento na peregrinação no deserto. Ou seja, Moisés, juntamente do seu povo, permaneceu, mudou de 42 lugares diferentes. Eles acamparam em 42 lugares diferentes. Mas aonde quer que o povo morasse, Deus era o seu lar. Moisés viveu no Senhor. Era normal passar 40 dias e 40 noites no cume do monte, em relacionamento íntimo com o Senhor. Ele viveu no Senhor. Para todos os mortais, a vida é uma peregrinação que se estende do nascimento à morte. Mas para nós, é uma jornada da terra para o céu. Entretanto, o caminho não é fácil. Moisés sabia como permanecer no Senhor, onde e em quem ele encontrava forças, consolo e ânimo, porque não importava onde ele estivesse acampado, sua certeza era que Deus era o seu lar. Querido irmão, querida irmã, não importa como esteja a sua vida hoje, onde você se encontra e o que você esteja passando, não se esqueça, Deus é o seu refúgio. Não quero dizer com isso que Deus é a casa e nós os moradores, tá? Nós sabemos que nós somos a casa e Deus habita em nós, porque é assim que o Novo Testamento nos ensina. Nós somos morada de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Quando eu digo que o Deus é o nosso lar, e quando o texto diz aqui Deus é o meu refúgio, a ideia do texto aqui é que em Deus eu encontro paz, abrigo, refúgio e proteção. Um lugar onde eu possa morar em paz. Essa é a ideia. É nesse sentido que eu quero te dizer que Deus é o nosso lar. Ok? Para ficar bem claro e de repente você não ter um entendimento contrário àquilo que realmente é a doutrina verdadeira, a doutrina bíblica. Então, primeira coisa, primeiro insight, Deus é o nosso lar. E aqui nós só estamos de passagem. Somos apenas peregrinos. Segundo insight, segunda reflexão sobre a vida.
Nossa vida é breve e ela passa rapidamente. Olha o que diz os versículos de 3 em diante, até o versículo 6. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos do homem. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu o arrastas na torrente, são como o sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Nós somos pó, feitos do pó, e ao pó voltaremos um dia. A escola da vida é uma eternidade, ela nos ensina e nos prepara para a eternidade com Deus. E sem Deus, sem Ele, será impossível aprender as lições e passar pelas provas da vida. Queridos, à medida que envelhecemos, compreendemos cada vez mais que a vida é curta e ela passa rapidamente diante dos nossos olhos. Para você entender bem isso, eu quero te mostrar um videozinho de pouco menos de 1 minuto. Eu queria que você prestasse atenção. Olha só o que esse vídeo faz. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Viu? Viu como é que a vida passa rápido? Comparada com a eternidade, até uma vida longa é como o dia de ontem, que já passou. Ou como a vigília da noite, ou seja, a guarda, o turno de um guarda daquele tempo, que durava 4 horas. É assim. Nossa vida passa assim, debaixo dos nossos olhos. No Oriente, é comum a grama crescer com uma camada muito fina de terra, e de manhã ela está verdinha, e à tarde, depois de um sol quente, ela está seca. Por isso, o salmista aqui, Moisés, ele também fala disso, que a nossa vida é assim, como uma relva que de manhã está verdinho e à tarde já está seco. Assim é a nossa vida. Na escola da vida, os alunos que aprendem mais são aqueles que sabem que quando menos se espera, o sinal pode bater, indicando o fim das aulas. Quantas vezes nós já não fomos pegos de surpresa? E assim, olha, a gente recebe aquela notícia, morreu? Não é possível. Ontem estive com ele. Que isso, passei por ele hoje. Há poucos meses, há poucos dias, eu estive no sepultamento do irmão do meu sogro. E ao chegar naquela cidade, uma cidadezinha pequenininha lá em Minas, quantas pessoas disseram assim pra gente, eu estava com ele de manhã, ele passou por mim e horas depois ele havia morrido. É assim, a vida passa rapidamente, ela é breve. É por isso que Moisés escreve a respeito disso. A sua vida está passando. O que você está fazendo dela? Terceiro insight sobre a vida. Viva a sua vida da melhor forma possível, é o que Moisés nos ensina. Porque depois que ele fala que a vida é muito curta, que comparada à eternidade, a nossa vida é como o dia de ontem, ou seja, já passou, a gente nem viu. Ele vai continuar dizendo assim no versículo 7 em diante, até o versículo 12. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ou seja, querido, não adianta, não tem nada para esconder do Senhor, não existe pecados ocultos, Deus conhece todas as coisas. Pois todos os nossos dias se passam da tua ira, acabam-se os nossos anos como breve pensamento. Olha, é assim. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou ainda, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos.
Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Viva a sua vida da melhor maneira e da melhor forma possível. Moisés reflete sobre a experiência triste de Israel em Cádiz Barneia, quando a nação se recusou em obedecer ao Senhor. Isso fez com que uma geração inteira fosse morrendo gradualmente naquele deserto. Fico imaginando, gente, aqueles que saíram do Egito e começaram a caminhar pelo deserto e vendo um morrer assim, um atrás do outro, porque foi assim que aconteceu. Só Josué e Caleb, que saíram do Egito, entraram na terra prometida. Imagina Josué e Caleb olhando e pensando, rapaz, aquele cara morou com a gente, olha, trabalhou com a gente, saiu do Egito com a gente, passou o Mar Vermelho e foram morrendo um atrás do outro. Uma geração inteira se passou, uma geração inteira morreu no deserto. Moisés, porém, morreu com 120 anos, Josué com 110, mas Davi, que veio a viver depois deles, morreu já com apenas 70 anos de idade. A humanidade paga um preço por seus pecados e é por isso que a vida dura cerca de 70 a 80 anos no geral. E o que passa disso, os que passam disso, vivem cansados, com dor, enfadonhos. É claro que há exceções, mas o que Moisés está dizendo aqui é simples. O propósito do texto é dizer, a vida é breve, precisamos aproveitar bem cada dia das nossas vidas. Queridos, nós não contamos a nossa vida em dias, mas em anos. Porém, é importante pedir sabedoria ao Senhor para viver um dia de cada vez para a glória de Deus. Pedir sabedoria para aproveitar bem as oportunidades que nós recebemos, pois uma vida bem-sucedida é constituída de dias bem-sucedidos que honram ao Senhor. Aproveitar bem a vida não significa viver uma vida bel prazer, fazer o que dá na telha e curtir tudo adoidado como se não houvesse fim. Não, não é isso. Mas é viver de acordo com a vontade do Criador, pois é Ele que sabe o que é o melhor para nós. Por isso, faça essa oração todos os dias. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Para a gente terminar, a última lição, o último insight, a última reflexão a respeito da vida é que as dificuldades da vida serão compensadas no céu. Moisés termina assim, versículo 13. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Sem dúvida, a vida é uma escola difícil e Deus, por vezes, vai nos disciplinar. As experiências passadas e presentes da vida nos preparam para um futuro, enquanto que a vida como um todo nos prepara para a eternidade. Essa oração final enfatiza o amor e a compaixão de Deus para conosco. A expressão do versículo 13, volta-te, dá uma ideia de virar o rosto para mim, no sentido de mostrar-me o resplendor da tua glória, deixando a sua ira de lado. O versículo 14 aponta para o maná. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. O que destaca aqui é o maná. Sacia-nos de manhã. Como que aquele povo era saciado de manhã? Pelo maná que caía do céu. Mas o maná era um retrato de Jesus Cristo. O maná supriu a necessidade do povo por 40 anos no deserto. Mas Jesus, o pão da vida, nos sacia por toda a eternidade. Queridos, quando Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor, o futuro é nosso aliado. No versículo 15, Moisés pediu a Deus que desse a ele e a seu povo tanta alegria no futuro quanto as tristezas que eles haviam experimentado no passado. Moisés estava dizendo assim, Senhor,
nos dê tanta alegria quanto aquelas que a gente já sofreu. Nos traga uma alegria no coração tal qual as tristezas, as dificuldades que a gente enfrentou nessa vida. Na verdade, Deus foi muito além disso. Porque a glória vindoura excede em muito sofrimento que suportamos hoje. Guarda isso, querido. As dificuldades não compensadas pelo Senhor nesta vida serão compensadas na eternidade. E Moisés encerra pedindo, versículo 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés agora chama o Senhor de Jeová, não mais de Elohim, mas Jeová, uma outra palavra hebraica que é usada para Deus, o tetragrama sagrado, que significa o Deus da aliança, que nunca quebra as suas promessas. Esse é o nosso Deus, a quem amamos, adoramos e servimos. O Deus da aliança que consumou em Cristo Jesus uma dádiva de uma vida abundante e eterna a todo aquele que nele crê. O Senhor cuida e cuidará de nós. Guarde isso. Guarda isso, meu irmão. Por mais difícil que esteja hoje a sua vida, o Senhor é o nosso refúgio. E Ele vai compensá-lo na eternidade, com a medida tal que você e eu não merecemos tamanho amor. Não desista. Não desista. Por mais difícil que esteja sendo hoje caminhar ao lado de Cristo, viver uma vida que o agrada, por mais difícil que esteja sendo hoje dizer não para certos pecados e dizer sim para a vontade de Deus, por mais difícil que esteja sendo hoje a sua vida nessa terra, sendo humilhado, desprezado pelos homens, desprezado pelas pessoas. Talvez muitos estão olhando para você com um olhar de desprezo, dizendo que você é um ignorante, que você é louco, você é um fanático. Talvez estejam olhando para você e dizendo assim, você é crente, você está lá naquela igreja dando dízimo para o pastor, você é um bobo, você é um trouxa. Querido, por mais que esteja difícil hoje, presta atenção. Presta atenção. O Senhor está preparando uma eternidade para você e para mim. Eternidade esta que nós não merecemos. E lá, quando você chegar e olhar para trás e adentrar os portões celestiais, você vai dar um brado e você vai bradar tão alto dizendo, valeu a pena. Valeu muito a pena servir ao Senhor Jesus. Porque neste dia, os que zombam de nós estarão sofrendo, infelizmente, estarão sofrendo um sofrimento eterno chamado inferno. Mas nós, os humilhados, os desprezados, os perseguidos por amor a Cristo, estaremos vivendo uma eternidade para a glória de Deus. Moisés pediu, Senhor, nos dê alegria tamanha, tal qual a gente sofreu até aqui. E Deus falou assim para Moisés, não vou te dar só isso, eu vou te dar muito além disso. Isso não é mérito nosso, isso é a graça de Deus. Amém? Tá difícil? Não desista. Persista no Senhor, seja fiel a Ele e Deus há de recompensá-lo. Pai, muito obrigado por mais um salmo. Salmo 90 é lindo, maravilhoso, fantástico. Nos ensina tantas coisas, como que Moisés nos ensinou insights, reflexões a respeito da vida aqui, que a gente precisa entender, levar adiante, colocar isso em prática. Ajude-nos a entender isso, não há tempo para perder com coisas pequenas, banais, fúteis. Não dá tempo para perder com coisas que não te agradam. Não dá tempo, não dá. Ajuda a gente a entender isso, Senhor, para que a gente viva uma vida que te agrade. Senhor, nossa oração hoje é ensina-nos a contar os nossos dias de forma sábia,
para que possamos viver dia a dia honrando e glorificando o nome do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e que essas reflexões possam fazê-lo viver ainda mais para a glória de Deus. Até a próxima. Quarta que vem tem o Salmo 91, não perca. E domingo estaremos juntos para a glória de Deus. Até lá, um abraço, fique com Deus, fique na paz.